Adonai Roi lo echsar Bineot deshe Yarbitseni Al menucho Yinaleni Nafshi shover Yancheni B'maklei tzedek Leman shemo Gam kelech begei Saumavet Lo irara ki ata imadi Shivtecha umisham techa Imai nachamuli Taruch lefanai shulchan Neged zorerai Desham tava shemen roshi Osirevaya Ach tova chesed Irdefuni kol yemei chayai Veshavti bevet Adonai Leorech Yamin. Esse é o Salmo 23, como você já conhece, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Voltando aqui, porque vamos meditar agora versículo a versículo. Este salmo, que é de Davi, ele foi escrito pelo rei Davi. Ele apresenta aqui uma informação maravilhosa, que é fruto da própria experiência dele. Antes de Davi ser rei, nós sabemos, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E então, Davi pôde ter essa experiência, de cuidador de ovelhas, um rebanho. Dali o Senhor retirou Davi da manada de rebanhos de seu pai para, na verdade, ser o pastor de toda uma nação, de toda a nação de Israel, sendo o rei de Israel. E é interessante que quando ele começa a falar aqui no Salmo, ele diz que o Senhor é o seu pastor pessoal, como está aqui marcado aqui na tela. É o meu pastor. Ele coloca a Deus como pastor pessoal dele. E é claro, ele como rei da nação,
Se Deus é o pastor pessoal dele, também é o pastor de toda a nação. É interessante que na Bíblia a gente percebe essa tendência de que, não apenas da Bíblia, né, com respeito ao Deus de Israel, mas também até mesmo os deuses pagãos, né, os deuses das nações pagãs, era um costume da época eles serem classificados, eles serem considerados os pastores das suas nações, dos seus adeptos, né, dos seus servos. E não é diferente aqui com Israel. Então, por isso que Davi fala que o Senhor é o seu pastor. Pastor é aquele que cuida, é o cuidador, é aquele que vai dar comida para a ovelha, que vai providenciar para a ovelha todo o ambiente propício ao bem-estar da ovelha. É aquele que vai levar a ovelha para pastos, vai dar água para a ovelha em meio ao deserto, vai também cuidar das ovelhas, guiando-as para um lugar seguro para dormirem. Então a ovelha, ela confia plenamente no seu pastor. Até hoje, se você for em qualquer aprisco e você chamar as ovelhas, elas não vão te ouvir. A ovelha só atende quando é o próprio pastor que chama. É muito interessante a gente perceber que isso é uma realidade, né? Então, ele disse aqui, o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o pastor dele, ó, nada faltará. Faltará nada. O salmista vai ter tudo ao seu dispor para que possa estar, na verdade, recebendo alimento, o básico para a sua vida. É interessante a gente perceber que muita gente fala que Deus tem a obrigação de nos dar o melhor dessa terra. Aí o povo fica, né, usando até alguns versículos isolados. Não é isso que o texto diz. O compromisso de Deus com aquele que é o seu servo é não deixar faltar nada que seja essencial para a sobrevivência. É até como o pastor Augusto Nicodemos Lopes costuma dizer, ele diz que Deus nos prometeu o pão diário e não o pudim diário, né? Então é o pão, é aquilo que é essencial para a nossa existência. E às vezes ele nos abençoa também com coisas além que o essencial. Mas o compromisso de Deus é nos dar o essencial para a nossa subsistência. Casa, comida, roupa, as contas básicas, né, da casa pagas. E vem, depois disso, é bênção que ele dá além do que o básico para a nossa sobrevivência. Aí, porque o Senhor é seu pastor e nada falta, o salmista aqui coloca uma situação muito típica das igrejas, das ovelhas, no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, pastos escolhidos, né, lugares específicos escolhidos pelo pastor, para que a ovelha possa se alimentar adequadamente. E além de ter pastos verdes, pastos adequados, o pastor guia mansamente as ovelhas para águas tranquilas, porque uma característica da ovelha é não conseguir beber água em águas correntes, águas caudalosas. Se a água está muito agitada no rio, a ovelha não consegue beber. Nem mesmo aquela água muito suja, muito barrenta, porque foi muito agitada até por outros animais. A ovelha não bebe. Ela precisa de uma água tranquila, calma, faça o possível limpa e translúcida para que a ovelha consiga beber, né? Então, ele pode se deitar em pastos verdes, pastos adequados, que o pastor escolheu a dedo para poder alimentar o seu rebanho. E também elas são guiadas. Olha o movimento aqui, a ideia de movimento, né? Elas são guiadas por Deus. Elas estão se movimentando, mas é o pastor que está guiando. Tá? Então, elas são guiadas a águas tranquilas. E esse ato de guiar é o ato manso. Tá? É Deus guiando mansamente o seu povo para essas águas tranquilas. Versículo 3. Refrigera minha alma. Esse refrigerar a alma aqui, ela tem
um significado muito interessante que às vezes a gente não percebe. A alma, nesse contexto aqui, não é aquela parte espiritual ou emocional do homem. A alma aqui, nesse contexto, é a vida do homem como um todo. Em geral, a nossa vida como um todo. Então, o texto diz que o Senhor, que é o pastor das ovelhas, refrigera, ou seja, ele está trazendo uma vida, uma vida realmente viva, digamos assim, né? Ele está renovando a vida da ovelha, ele está trazendo uma nova dimensão de vida. Ele está fazendo com que as suas ovelhas estejam realmente tendo uma vida que vale a pena, não é? Então, refrigerar a alma aqui nesse contexto é melhorar a vida, é trazer uma vida que vale a pena ser vivida. Então, ele refrigera a alma, novamente, ó, guia-me novamente, olha aqui o movimento, guia-me pelas veredas da justiça. Veredas é caminho, como a gente já sabe, e da justiça diz respeito a caminhos aplainados, porque aqui a palavra que aparece no hebraico é o caminho justo, justificado, aplainado, reto, correto, né? É um caminho sem perigo. Então, o bom pastor, ele acalma a ovelha, leva para lugares adequados para que ela se alimente, traz uma vida renovada para essa ovelha, refrigerando a sua vida, e também consegue guiar a ovelha pelos caminhos da justiça, pelos caminhos retos, pelos caminhos perfeitos para que ela possa andar, quando essa ovelha é guiada pelo pastor. E por que ele faz isso? Por amor da ovelha? Não, por amor do seu nome. E aqui nesse contexto, a palavra nome em hebraico é Shem. E essa palavra nome significa, dependendo do contexto, pode significar nome mesmo, né? Nome pessoal, título. Esse contexto aqui tem mais a ver com o título. Traz mais essa ideia do título de Deus. No caso, qual é o título de Deus? O que nós vimos no começo, o Senhor é meu pastor. Então, por amor ao nome dele, por amor ao título que ele tem de bom pastor, ele vai guiar as ovelhas pelos caminhos preparados, pelos caminhos próprios, por caminhos que não são tortuosos, os caminhos planos, para que a ovelha possa ter a certeza e a segurança de que ao seguir o pastor ela vai estar em completa segurança, porque se o pastor da ovelha, que ela confia, que ela ama, a está levando por um caminho adequado, ela confia de que aquele é o melhor caminho que o pastor tem para guiar a ovelha. Então, se tiver um acidente ou outro, aquele caminho que o pastor escolheu, a ovelha confia de que aquele é o melhor caminho, mesmo tendo um acidente ou outro. Se fosse outro caminho, o pastor perceberia que ele era mais perigoso do que aquele e não levaria as suas ovelhas pelo caminho mais perigoso. Entende? Tal é o nível de confiança da ovelha no seu pastor. Ela sabe que se o pastor está levando por aquele caminho que ele escolheu, é porque aquele é o melhor caminho que ele podia estar conduzindo as suas ovelhas. Ele faz isso por amor do seu nome, ó. É para a própria glória de Deus. O povo está falando aí que a gente é a menina dos olhos de Deus, que Deus faz tudo por nós, que a gente é tudo para Deus, sem nós Deus não seria nada. Tudo isso é heresia. Deus nos ama primeiro porque Ele ama a sua própria glória. Ele nos ama porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E fere a glória de Deus, o próprio autoconhecimento de quem Deus é, pelo seu nome santo, fere a glória de Deus e a própria imagem e semelhança de Deus, fere a Ele, vê a gente entregue e submisso diante do pecado. Então, em primeira instância, por que Deus nos ama a ponto de ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar? Por que Ele nos ama? Porque, primeiro,
ele se sente afrontado em sua glória pelo que o pecado fez com a humanidade, nós feitos à sua imagem e semelhança, e isso motivou inicialmente Deus a nos amar e a enviar Jesus para morrer por nós, né? Então, ele nos guia pelas veredas planas, pelos caminhos planos, porque primeiro ele ama o seu nome, para que ele seja coerente, para que ele seja lógico com o título que ele recebeu de ser o pastor de Israel, o pastor do seu povo. Versículo 4. E aqui a gente vai fechar essa primeira imagem que o Salmo 23 nos traz para nos fazer entender quem é Deus. Porque aqui nesse salmo tem duas imagens. A primeira imagem é essa do pastor. Deus sendo o pastor do seu povo. Pastor de Israel, pastor da igreja também, né? Claro, extrapolando com Jesus aquilo que ele diz em João capítulo 10, e o Jesus ele também se enquadra como o bom pastor. Claro, Jesus é Deus também, assim como o Pai é Deus. Por isso que ele pode dizer, eu sou o bom pastor, assim como Deus Pai é o bom pastor. E olha o que diz aqui no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse por um vale, por um declive, que é escuro, portanto a escuridão para a época do Antigo Testamento era sinônimo de perigo, daquilo que é incerto, daquilo que é inseguro. O perigo se espreitava nos lugares sombrios, no buraco de uma montanha, na sombra de uma montanha, seja o ladrão, seja o animal que pudesse avançar para poder estar agindo, né, matando as pessoas. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, um lugar sombrio, escuro, ermo, que fatalmente significa morte para a ovelha, não temeria mal algum. Ou seja, nessa possibilidade. Agora veja que interessante, o versículo 4 não diz que ainda que o pastor guiasse a ovelha pelo vale da sombra da morte, porque não é o pastor que guia a ovelha para esse vale. O pastor guia a ovelha pelas veredas planas, pelos caminhos planos, caminhos perfeitos. A ovelha que quando se desgarra, ela anda pelo vale sozinha, ela vai sozinha para o vale da sombra da morte. Mas ainda que isso aconteça, ainda que ela saia daquele grupo de ovelhas, né? Daquele coletivo de ovelhas, ainda que ela saia, se desgarre e acabe se perdendo na sombra da morte, no vale da sombra da morte, ela sabe que não precisa temer mal algum. Por quê? Porque ela confia no seu pastor. Ela sabe que o pastor, com o seu cajado, aquele cajado assim bifurcado, né? Ela sabe que o pastor vai alcançá-la, vai encontrá-la e vai puxá-la com o seu cajado. Ela sabe que o seu pastor estará com ela, porque tu estás comigo. Ela se perde sozinha, mas ela sabe que o pastor a encontra. Aí ele diz aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é aquilo que o pastor usa para bater. O cajado é, como eu falei, aquele cajado, geralmente bifurcado, que o pastor usa para puxar a ovelha para poder tirá-la de uma situação qualquer de perigo. A vara serve para disciplinar a ovelha quando ela erra e também serve para machucar o lobo, para machucar algum outro animal que esteja querendo devorar a ovelha, né? Então, tanto a vara quanto o cajado trabalham em conjunto, são os instrumentos do pastor para cuidar do seu rebanho. Então, com esse versículo 4 aqui, a gente fecha, o salmista fechou essa imagem, que é a primeira imagem do Salmo 23. A imagem de Deus como pastor do seu povo. É aquele que cuida do seu povo. Pastor amoroso,
o pastor atencioso. Os versículos 5 e 6 já tem uma outra imagem, é uma outra comparação, uma outra metáfora que o salmista Davi apresenta para que a gente entenda quem é Deus. Aqui agora é a metáfora do bom anfitrião. Um rei, um soberano que recebe bem alguém, provavelmente aqui a ideia de que ele recebe alguém que está sendo perseguido, algum foragido, talvez até estrangeiro, que recebe bem alguém que está sendo perseguido por seus inimigos. Veja o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, ou seja, na minha frente, né? Quem prepara é Deus. Aqui, ó, Deus é aquele que prepara, é o anfitrião. Ele prepara uma mesa perante mim. Em que situação? Na presença dos meus inimigos. Aqui traz a ideia de alguém que está sendo perseguido por seus inimigos, algum estrangeiro que entra na presença de um rei. Esse rei recebe protegendo esse forasteiro, esse foragido. Quando aqui tudo é uma conjectura, né? Quando ele ouve a história do foragido sendo perseguido, por algum motivo ele se compadece e faz algo impensável pelos inimigos daquele que está fugindo, né? Ele prepara essa mesa, esse banquete. Preparar a mesa é preparar um banquete. Lembrando que em Israel, nos tempos antigos, ali era uma situação de deserto. As pessoas comiam no máximo uma vez ou no máximo duas vezes, quando tinha fartura, por dia. Comida era algo raro. Então, quando alguém convidava outro para comer, ou no caso aqui, preparar um banquete, ainda mais se for mesmo essa ideia de um banquete real, é porque para comer junto, aquele rei que recebe o foragido teve que realmente considerar esse foragido, esse fugido pelos seus inimigos, como alguém de confiança. E na cultura judaica antiga só se comia junto com gente que era muito amigo, que era praticamente um irmão, alguém com quem se tinha afinidade emocional, proximidade. Então, esse Deus que é apresentado aqui, o nosso Deus que é apresentado aqui como aquele que é o bom anfitrião, é aquele que prepara uma mesa farta na presença dos inimigos daquele que está foragido. Ele faz também algo que é de costume do bom anfitrião da época: ungir a cabeça do convidado com óleo. Aqui é óleo aromático, é cheiro de mirra, é cheiro de outras essências também que eu esqueci agora, mas é óleo aromático, que era o perfume da época. Colocava sobre a cabeça. Olha que quando o convidado, depois que acabasse o banquete, saísse da casa do anfitrião, as pessoas que passassem na rua sentiriam o bom cheiro do óleo, então diriam: olha como é que o fulano é bom anfitrião. Ele deixou o fulano cheiroso, né? Cheiroso quando saiu da casa dele. Era essa a ideia social, era a boa prática social da época. Unges, portanto, a minha cabeça com óleo, porque Deus é aqui apresentado como aquele perfeito anfitrião, e o meu cálice transborda, ou seja, o cálice de vinho, a alegria, é transbordante, porque aqui há abundância. Deus não fica mendigando o pão, ele dá em abundância. Além de dar o essencial para a vida, ele às vezes também dá em abundância. E para fechar, o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Entenda, a gente fala na nossa cultura que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? O povo anda pregando essa bobagem aí até no púlpito. Tem que correr atrás do sonho, da felicidade, blá blá blá, blá blá blá. Isso é papo de pagão. O cristão não fala assim. O cristão sabe que se ele mantém um relacionamento com Deus, ele não precisa correr atrás nem da bondade de Deus, ele não tem que fazer nada para chamar a atenção de Deus.
porque a atenção de Deus já foi chamada em nosso favor quando Ele próprio enviou Cristo para morrer na cruz por nós. Então não tem que fazer como Zaqueu para chamar a atenção de Deus. Isso é heresia, isso não está na Bíblia. Né? A bondade e a misericórdia de Deus, me seguirão. É voz passiva. Para mim é voz passiva. A minha ação é passiva. Gente, a ação de Deus é enviar a sua bondade e a sua misericórdia para mim, porque eu já tenho uma relação de aliança, um relacionamento com Ele. E isso aqui, é certo, não é duvidoso. Certamente, se eu tenho uma relação de amizade, de amor, de um relacionamento com o meu Deus, e Ele é bom anfitrião, e Ele é bom pastor, certamente que Ele vai enviar para mim sua bondade e sua misericórdia. Ela me seguirá, eu não vou correr atrás. Elas me seguirão. Todos os dias da minha vida. Para sempre. Perpétuo. Aí o que vai acontecer? Qual é a minha contrapartida? Não é correr atrás da bondade e da misericórdia. Minha contrapartida é querer habitar na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias aqui é para sempre. Está habitando para sempre, né? Por longos dias aqui é perpetuamente. Enquanto eu viver, meu prazer será agradecer a Deus habitando na casa dele. Habitar na casa dele, para que você não tenha dúvida, não é estar socado na igreja. Porque agora estamos numa situação em que não podemos estar na igreja templo. Temos que fazer do nosso lar uma igreja, como estamos fazendo agora usando a internet também. Habitar na casa do Senhor, mais amplo, significa desejar estar gozando dessa intimidade cada vez crescente, tendo intimidade cada vez maior com Deus. Seja na casa dele, quando for possível, ou quando não for possível, como agora, fazer do meu ambiente de vida um eterno lugar de culto e adoração, Senhor. Isso eu faço por quê? Porque eu quero agradecer ao Deus que me ama e provê tudo para mim, como bom pastor que Ele é e como bom anfitrião que Ele também é. Espero que essa meditação tenha trazido, primeiro, mais conhecimento para você do que realmente diz o Salmo 23. A gente conhece bem, cita até de cor, é cantado, é recitado em forma de poema. É o salmo mais conhecido e amado da Bíblia, mas às vezes a gente não consegue entender o que realmente o salmo quer dizer. Espero que tenha ajudado você nesse sentido. Bom?